Olá, meus queridos! Saúdo a todos com a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que esse vídeo vai encontrá-los gozando de uma paz, de uma alegria na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós iremos então agora dar início a mais um vídeo da série Os 20 Sinais da Segunda Vinda de Cristo. Nós já gravamos 6 vídeos e aí eu convido vocês a irem lá no meu portal do YouTube e assistir a esses vídeos, né? Então nós hoje iremos dar continuidade à série desses estudos e nós iremos então gravar o 7º vídeo. E esse 7º vídeo nós iremos abordar o seguinte tema: o aumento do conhecimento e o aumento da tecnologia. O fato é que isso é bastante visível de que os meios pelas quais nós podemos obter conhecimento têm aumentado consideravelmente. Em vários lugares nós podemos encontrar conteúdos que fazem com que nós possamos aumentar o nosso conhecimento, como também o acréscimo e o aumento assustador da tecnologia, ok? Então, quando nós olhamos para esses acontecimentos do aumento e a facilidade com que as pessoas têm para adquirirem conhecimento, como também o aumento da tecnologia, nós podemos então dizer de que esse é um dos sinais da segunda vinda de Cristo. E esse sinal desses acontecimentos nós podemos observar claramente na Bíblia. A palavra de Deus, por meio dos seus escritores, de homens que foram inspirados por Deus para escreverem as Sagradas Escrituras, eles narram tais fatos, tais acontecimentos. E na Bíblia nós temos textos que relatam que de fato isso iria acontecer. E o texto que nós iremos trabalhar nesse tema está no profeta Daniel, grande profeta Daniel, no capítulo 12, dos versos 4, ele diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Ou seja, podemos então, afirmar ou dizer que esse crescimento e esse aumento de fato está acontecendo. E para que nós tenhamos uma compreensão melhor sobre esse tema, nós iremos então abordar alguns eventos que comprovam, que nos ajudam a ter uma compreensão melhor do que o profeta Daniel estava dizendo há muito tempo atrás. E esse aumento do conhecimento, com o aumento da tecnologia, muitos estudiosos afirmam de que esse trata-se de um sinal da segunda vinda de Cristo, de um dos sinais da segunda vinda de Cristo. Diante disso, meus queridos, eu quero destacar três eventos, na verdade, eu quero destacar 3 eventos que envolvem o aumento do conhecimento e o aumento da tecnologia, ok? Então, o profeta Daniel, como texto base que nós usamos, que é 12:4, ele diz: Deus diz a Daniel: Mas tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro,
até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Mais uma vez eu repito que, de fato, esse versículo tem sido interpretado como uma referência à velocidade com que as informações acontecem nos nossos dias. Nós temos visto claramente que acontece um fato lá do outro lado do mundo, imediatamente nós já estamos tendo conhecimento desse fato. E aí nós observamos que, conforme o grande homem de Deus, profeta Daniel, diz que muitas pessoas podem estar correndo de uma parte para outra, não literalmente, mas virtualmente. Ou seja, as pessoas estão tendo acesso a uma quantidade enorme de informação em questão de segundos. Diante disso, nós podemos então mencionar algumas ferramentas para que de fato esse aumento do conhecimento e esse aumento da tecnologia tem de fato acontecido nos nossos dias e tem verdadeiramente sendo cumprida uma das profecias dita pelo grande homem de Deus, o profeta Daniel, ok? Então vamos lá. Eu vou então citar alguns exemplos ou algumas ferramentas que têm colaborado para que de fato essas coisas aconteçam, para que aumente o conhecimento das pessoas de uma forma mais fácil e mais rápido, e alguns instrumentos como a tecnologia, que tem crescido assustadoramente, fazem com que essas coisas aconteçam, beleza? Então, vamos lá. A primeira ferramenta que eu quero destacar aqui, justamente para nos ajudar a ter essa compreensão, é as redes sociais. Não há como refutar algo nesse sentido. As redes sociais, nós temos as redes sociais. Nós temos o Facebook, nós temos o Twitter, nós temos o Instagram, nós temos o LinkedIn. Ou seja, todas essas ferramentas, ela tem permitido com que as informações, as notícias, né, elas se espalhem de uma forma rápida. Rapidamente essas informações saem de um lugar para o outro. Ou seja, as notícias e os eventos, eles podem ser compartilhados em fração de segundo. E em fração de segundo, as pessoas podem ser alcançadas, ou seja, grande número de pessoas são alcançadas no mundo, tendo o conhecimento dessas notícias e dessas informações. Então, a primeira ferramenta que tem contribuído para que o aumento, né, do conhecimento, como o aumento com que as pessoas têm acesso às notícias de forma rápida e que as pessoas não correm literalmente de um lugar para outro para ter essas informações, mas elas correm virtualmente. Virtualmente elas podem ter acesso a essas informações. A primeira ferramenta aí é as redes sociais. Mas existem outras ferramentas. Nós temos, por exemplo, os motores de busca. O que são motores de busca? Motores de busca são a disponibilidade que nós temos de buscar informação, conhecimento. E aí nós temos o quê? Nós temos o Google, nós temos a Bing, nós temos o Yahoo, ou seja, todas essas ferramentas têm sido usadas de forma com que facilite a nossa vida,
de buscar conhecimento, ou seja, as pessoas, através desses motores de busca, têm tido acesso a informações sobre praticamente qualquer coisa que você queira ter em fração de segundo. Então vimos as redes sociais e vimos os motores de busca. Mas continuando ainda, nós podemos então destacar outras ferramentas que podem ser usadas para que nós aumentemos assim o nosso conhecimento, que são os comércios eletrônicos, né? Comércios eletrônicos. Temos visto a proliferação de sites de comércios eletrônicos, como a Amazon, como o Mercado Livre e muitos outros, que permitem com que as pessoas comprem e vendem bens e serviços em todo o mundo em tempo real, facilitando assim o que as pessoas tenham acesso a diversas coisas que outrora nós não tínhamos, certo? Mas não para por aí, continua, podemos destacar outras ferramentas. Nós temos, por exemplo, algo muito importante, que é a educação online, que outrora não havia. As pessoas literalmente precisavam estar numa sala de aula, numa faculdade, ou participando de algum curso pessoalmente, mas hoje, com a educação online, as plataformas de educação online, como várias ferramentas que existem por aí, como a Coursera, a Udemy, a Khan Academia e muitas outras, oferecem cursos e aulas sobre uma ampla variedade de tópicos para milhões de estudantes em todo o mundo. Interessante de que essa educação online, ela está à disposição das pessoas 24 horas por dia e 7 dias por semana. Portanto, meus queridos, nós vimos aí alguns exemplos de ferramentas que têm contribuído para o aumento do conhecimento e como as tecnologias têm se desenvolvido e que se desenvolverá mais e mais e mais, ok? Vimos aí. Portanto, o que nós podemos então compreender é que através desses exemplos que nós citamos, de como a informação tem sido espalhada rapidamente através da internet, podemos dizer que está se cumprindo a profecia descrita por o profeta Daniel, dita em Daniel capítulo 12, versos 4, e que isso pode ser observado de uma forma muito clara nos nossos dias. Portanto, então, nós apresentamos o primeiro evento com relação ao crescimento, ao aumento do conhecimento e o desenvolvimento da tecnologia, ok? Compreendido até aí? Show de bola? Vamos continuar? Então vamos lá. Segundo evento. O segundo evento é que essa tecnologia, o crescimento da tecnologia, ela tem sido usado como uma ferramenta para o controle e a vigilância. Ela tem sido usado, a tecnologia tem sido usada para segurança, para vigilância e para o controle. Portanto, essa tecnologia de vigilância e controle também ela é considerada ou tem sido interpretada, né, esse aumento como uma referência a um governo, a um governante ou a um líder que usará essa tecnologia de vigilância para quê? Para exercer um poder, e um sistema de vigilância, ok?
É importante lembrar, abrir um parênteses aqui, para que vocês tenham uma compreensão melhor de que o uso da tecnologia, como qualquer outra coisa, elas podem ter fins benéficos, como também fins maléficos. Isso vai depender de como essas pessoas usam essas ferramentas. Existem pessoas que usam essas ferramentas para fazer o bem, mas existem muitas pessoas que usam essas ferramentas para fazer o mal. Portanto, podemos então, diante disso, citar alguns exemplos de como a tecnologia pode ser usada como uma arma de vigilância mundialmente, ok? Então, o primeiro exemplo que eu quero citar para você é que a tecnologia tem usado as câmeras de vigilância. É muito comum você observar em todos os lugares que você anda ter câmera de vigilância. E hoje está estendido até as residências. Pessoas colocam câmeras em suas casas para que ele tenha o controle do que está acontecendo. Portanto, vimos que as câmeras de vigilância, elas são amplamente utilizadas para monitorar a atividade, sejam elas públicas, sejam elas particulares, né? Então, elas servem para monitorar as atividades públicas e as seguranças pessoais, ok? Diante disso, temos observado que alguns países, né, têm usado essas ferramentas, têm usado essas câmeras de vigilância, e ela tem sido extremamente difundida. E muitas delas estão equipadas com tecnologia de ponta, com tecnologia de reconhecimento facial, o que permite que os governos, né, identifiquem e rastreiem as pessoas em tempo real. Muitos filmes que a gente assiste hoje, nós temos observado o uso dessa tecnologia. As câmeras de vigilância têm sido espalhadas em todos os lugares e elas têm sido usadas para descobrir crimes, roubos e qualquer coisa dessa natureza, ok? Então vimos aí que o aumento da tecnologia tem gerado ferramentas para serem usadas por pessoas e por entidades governamentais e privadas. O outro exemplo do aumento da tecnologia é a interceptação de comunicação. O que isso significa? Significa que o aumento da tecnologia, ela pode também ser usada para a interceptação de comunicação, ou seja, elas podem monitorar conversas telefônicas, mensagens de textos, e-mails e outro tipo de comunicação. Se nós pesquisarmos aí, nós vamos então encontrar uma informação de que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, ela é conhecida por ter um programa de vigilância em massa que coleta informações de comunicação em todo o mundo. Então, viu mais uma ferramenta que é usado pelo aumento da tecnologia, ok? Continuando, eu quero destacar mais uma ferramenta que é usada pelo crescimento da tecnologia, ou seja, a tecnologia que tem sido algo fundamental nos nossos dias. Quem nunca viu ou quem nunca participou de uma identificação biométrica? Então, nós vimos que a tecnologia de identificação biométrica, que ela inclui
vários aspectos de reconhecimento, como reconhecimento facial, e nós temos observado que existe até o reconhecimento por meio da íris, né? Dos olhos, né? Por meio dos olhos, como também da impressão digital. Ou seja, tudo isso pode ser usado para identificar e para rastrear as pessoas. Também, fazendo uma pesquisa, nós podemos encontrar facilmente exemplos de países que usam dessas ferramentas. Se nós procurarmos aí com calma, nós vamos identificar que a Índia, né? A Índia é um dos países que implementaram essa tecnologia, ou seja, eles implementaram um programa de identificação biométrica chamada Aadhaar, que exige que todos os seus residentes se registrem usando suas impressões digitais e íris, e por meio da impressão digital e também por meio do íris, ok? Então, mais uma ferramenta usada por o aumento do crescimento da tecnologia. Nós temos observado que a análise de dados em larga escala, nós podemos analisar dados de uma forma, digamos, até sobrenatural, em grandes escalas. Ou seja, os governos, né, os países ao redor do mundo, eles podem usar ou estão usando a tecnologia de análise de dados em larga escala. Para quê? Para coletar e analisar informações sobre a população, como também sobre um país. E aí, dentro dessa análise de dados em larga escala, nós podemos incluir informações como navegação na internet, histórico de compras, dados de localização e outras informações pessoais que podem ser usados para rastrear e monitorar as atividades dos cidadãos. Diante disso, eu quero então chegar ao terceiro evento. O terceiro evento que nós podemos destacar aqui é o controle tecnológico. O crescimento, o aumento da tecnologia tem produzido ferramentas que servem para controlar as pessoas. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos várias passagens que nos informam de que no final do tempo, de que antes da vinda de Cristo, haverá um controle em massa das pessoas. Portanto, nós podemos dizer de que a tecnologia também tem sido usada para quê? Para controlar a liberdade e a atividade das pessoas. Por exemplo, em alguns países, os governos usam a tecnologia para quê? Para censurar a internet, para restringir o acesso a informações críticas. Ou seja, muitos países têm usado essa tecnologia para controlar a liberdade e as atividades das pessoas, no sentido com que elas não possam criticar, elas não possam refutar qualquer das atividades realizadas por esses governos, né? Então, eles usam tecnologia para monitorar e controlar as atividades dos cidadãos, inclusive suas atividades online, suas transações financeiras e como também outras atividades. Portanto, meus queridos, fica claro de que diante do crescimento do conhecimento, diante do crescimento da tecnologia, nós podemos destacar algumas observações algumas informações desta palavra profética proferida pelo profeta Daniel há muito tempo atrás. Portanto, nós descrevemos aí algumas
descrevemos aí alguns eventos, né, que o aumento do conhecimento, que o aumento da tecnologia tem de fato acontecido nos nossos dias, né? Mas quero destacar agora que o crescimento do conhecimento da tecnologia também, nós podemos destacar algumas observações práticas, né, da palavra profética proferida pelo esse grande homem de Deus, o profeta Daniel. Diante disso, nós podemos então destacar alguns aspectos com relação a essa profecia. Nós primeiramente precisamos destacar o contexto histórico pelo qual essas profecias foram proferidas pelo profeta Daniel. E o contexto histórico dessas profecias do livro de Daniel, ela foi escrita num período em que os judeus estavam no exílio na Babilônia, após a destruição de Jerusalém pelos babilônicos no ano de 586 a.C. O livro de Daniel, ele fala sobre o destino do povo judeu e das nações que o dominaram no mundo naquela época. Então aí era o contexto histórico em que se encontrava o Daniel ao escrever essas profecias. Mas aí nós podemos então dizer dois aspectos muito importantes com relação a essa profecia. Ou seja, nós podemos dizer que houve um cumprimento parcial e que também haverá um cumprimento por completo. Então, o cumprimento parcial desta profecia proferida por Daniel no capítulo 12, verso 4, diz que ela pode ter sido cumprida em sua época. Que uma parte dessa profecia pode ter se cumprido na sua época. Como? Com o aumento, né? Com o aumento do desenvolvimento, com o aumento do conhecimento humano, que naquela época também houve um aumento de conhecimento, né, de facilidade entre as coisas, como por exemplo, um aumento por meio da expansão do comércio, por meio de troca de ideias entre as nações. Houve um crescimento. Portanto, podemos entender que parte dessa profecia foi cumprida parcialmente já na época de Daniel, ok? Mas também nós podemos atribuir de que essas profecias, elas continuam crescendo ou acontecendo de uma forma com que esse cumprimento da profecia de Daniel chegue aos nossos dias, né? Então, a profecia de Daniel, do capítulo 12, versos 4, pode ser vista como um sinal das profecias da segunda vinda de Cristo, uma vez que ela fala de um tempo em que o conhecimento humano se multiplicará de uma forma rápida e global. Rápida e global. Ou seja, uma parte da profecia de Daniel se cumpriu na sua época, porque o mundo era limitado. Mas mesmo de um mundo ser limitado, ali houve o crescimento, né, do comércio, o crescimento da troca de ideias, e eles desenvolveram dentro daquele contexto que eles viviam. Mas aí, quando se trata de um contexto mais amplo e mais completo, nós podemos atribuir como um dos sinais da segunda vinda de Cristo, pelo visto que hoje nós temos esse crescimento, esse aumento da tecnologia bem mais ampla, muito ampla, infinitamente ampla, né? Então, esse aumento do conhecimento, ele pode ser entendido como uma preparação para a volta de Cristo, que trará à luz toda a verdade e todo o conhecimento de Deus. Então, nós vimos o cumprimento parcial dessas profecias, nós vimos o cumprimento completo, podemos atribuir um cumprimento a um cumprimento completo dessas profecias que estão acontecendo,
E também nós podemos destacar algo de fundamental importância para nós, para que nós tenhamos essa compreensão, esse entendimento, que é a importância da vigilância. Uma das exortações mais fortes, mais profunda, mais contundente com que a palavra de Deus, por meio dos seus profetas, por meio dos apóstolos, e até mesmo por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós estejamos o quê? Vigilantes. Estejamos o quê? Atentos. Portanto, podemos então destacar de que a profecia de Daniel também pode ser entendida como um chamado à violência, um chamado à vigilância, que nós precisamos estar atento, né? Vigilante. Porque à medida com que esses conhecimentos têm aumentado, a escala, a proporção com que esses conhecimentos têm crescido, eles podem e devem trazer perigos e desafios para a fé cristã. Perigos e desafio para a fé cristã. No sentido de que os governos, de uma forma geral, podem usar essas ferramentas para controlar as pessoas. Para controlar as pessoas, especificamente aqueles que servem, aqueles que adoram a um Deus vivo e verdadeiro. E aí esse aumento, esse crescimento nos traz, nos chama a atenção para que nós devemos estar vigilantes para os desafios pelos quais a fé cristã pode estar sendo ameaçada. Diante disso, meus queridos, nesse sentido da profecia de Daniel, nós podemos, mais uma vez, sempre devemos estar sempre nos advertindo para que nós, como cristãos, como servos de Deus, estejamos mais atentos a esses sinais do tempo, a esses sinais com que a palavra de Deus nos exorta, nos ensina, e que de fato muitos deles já estão se cumprindo, e muitos irão se cumprir, para que nós estejamos atentos a esses sinais, de forma com que nós possamos viver de conformidade com que a palavra de Deus nos ensina, e de que nós estejamos preparados para o acontecimento, muitos acontecimentos que estão propensos a acontecer antes da volta de Cristo, certo? Então, meus queridos, quero dizer para vocês que, diante de tudo isso que nós expomos, de tudo isso que nós falamos, nós podemos fazer um resumo. Podemos fazer uma análise hermenêutica de Daniel 12:4, que é um sinal das profecias da segunda vinda de Cristo. Diante desse análise hermenêutica de Daniel 12:4, nós podemos dizer que esse texto está sendo analisado tanto pelo contexto histórico, tanto pelo seu cumprimento parcial, como pelo seu cumprimento completo das profecias, como também da importância da vigilância e da preparação para que todos os crentes, todos os cristãos estejam preparados para a volta de Cristo, para a volta de Cristo. Portanto, é muito importante lembrar de que, diante desses acontecimentos, estejamos o quê? Atentos, estejamos vigilantes. Precisamos permanecer vigilantes. Precisamos buscar constantemente a orientação e o discernimento do Espírito Santo para que eles possam nos guiar em nossas escolhas e em nossas ações. Devemos usar a tecnologia com sabedoria, com responsabilidade, mas nós não podemos permitir
que ela nos afaste do caminho da verdade e da justiça. Diante disso, nós podemos afirmar de que a segunda vinda de Jesus está se aproximando. E nós, como crentes, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos estar preparados espiritualmente para esse evento. E como é que nós nos preparamos? Seguindo os ensinamentos de Jesus, confiando em sua orientação, porque quando nós estamos preparados espiritualmente, quando nós estamos seguindo os exemplos da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as suas orientações, nós estamos aptos e capazes de enfrentar os desafios que estão por vir. E são muitos desafios que estão por vir. Portanto, diante do que nós expomos, eu quis trazer para você, assim, de uma forma, para que você tenha compreensão de alguns sinais que antecedem a vinda de Cristo. E que através desses sinais nós possamos cada vez mais nos prepararmos e buscarmos mais conhecimento dessas verdades. Eu quero dizer para vocês de que o meu intuito não é dizer que eu estou 100% com a verdade, mas o meu desejo é fazer com que vocês tenham interesse de estudar sobre o tema, porque vocês estudando sobre o tema, vocês estarão sendo capacitados e preparados às eventualidades, aos acontecimentos que estão por vir, ok? Portanto, mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Saúdo a todos com a graça e a paz de Deus. Um ótimo domingo a todos. Uma ótima semana está por vir. E não esqueçam de dar o like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo e de escrever qualquer coisa aí, comentário ou pergunta, ok? Um abraço, um beijo no coração. Deus é bom o tempo todo. Fui!